Olá pessoal do primeiro ano, então hoje em Biologia nós vamos usar o livro didático nas páginas 49 até 62 e o de atividades na 25 até a 32, tá? Bom, aqui na página 49 começa a explicação sobre respiração celular, tá? Por que respiração celular? Porque o que a gente faz com os nossos pulmões, né? Todo o nosso sistema respiratório são trocas gasosas. A respiração em si acontece no interior da célula, tá? Então, aqui vai explicar para nós todo esse processo de respiração celular e de transformação das substâncias, tá? De formação dessa energia para a gente realizar as atividades do nosso organismo. Então, aqui está dizendo que o metabolismo energético, ele depende de vários processos, né? Como a captação de energia pela fotossíntese, seu armazenamento nos alimentos e a utilização pelas células dos organismos fotossintetizantes, bem como para as células de organismos heterotróficos, tá? Para realizar suas atividades, suas funções vitais. Por meio da respiração celular, os seres vivos degradam, desmancham, né, a glicose produzida na fotossíntese ou ingerida pelos alimentos, que é o nosso caso, tá? Como é que a gente digere essa glicose? Quando ela se forma em ATP, tá? Então, quando as ligações de ATP são rompidas, quando a gente tem a quebra desse ATP, ocorre a liberação de energia e a realização das atividades. Então, para a gente realizar uma atividade, a gente precisa de energia, que é o ATP. No momento que a gente conseguiu fazer essa atividade, né, determinada, a gente tem esse rompimento dessas partículas, o gasto dessas partículas. O processo de respiração celular pode ocorrer de duas maneiras: respiração aeróbica, quando tem oxigênio, e respiração anaeróbica sem o oxigênio, tá? Então, aeróbica com ar, anaeróbica sem ar. E aqui para nós fala sobre a respiração aeróbica, que é com a utilização de oxigênio. Uma forma de utilizar a energia armazenada nas ligações químicas de uma substância é provocar a reação de suas moléculas com oxigênio. Então, é provocar essa interação, essa relação dessas moléculas com o oxigênio, tá? Esse processo é chamado de combustão, tá? Então, quando a gente tem a interação do oxigênio com outras moléculas químicas para sofrer alguma determinada reação, formação de alguma substância, a gente tem a combustão, tá? Porque a gente vai ter degradação de algumas e formação de outras. Trata-se de uma reação exergônica, ou seja, que libera energia. Então, a combustão, essa reação de combustão, de reação química que algumas substâncias têm com oxigênio, ela libera energia, ela produz energia, tá? No interior da célula, as altas temperaturas da combustão poderiam queimá-la instantaneamente. No entanto, um conjunto de reações químicas possibilita a ocorrência das quebras gradativas das ligações químicas da glicose, liberando energia em pequenas quantidades. Então, se acontecesse um boom de queima de energia, de quebra de glicose e formação de ATP, a célula não aguentaria. É isso que está dizendo aqui, tá? A célula não aguentaria. Então, ela acontece de forma gradativa, né? Com parcimônia, vamos dizer assim, né? Com toda a tranquilidade e dependendo da necessidade do corpo. Vamos lá para a página 50. Então, aqui na página 50, fala assim para nós, que a respiração aeróbica, ela consiste em sucessivas reações de oxidação, tá? Em que ocorre a retirada de átomos
de hidrogênio ligados ao carbono das moléculas, como a glicose, tá? Então, a oxidação é a quebra do glicogênio, né, da glicose ou de algumas outras substâncias. Aí vai depender da substância que o organismo está utilizando. Aqui, a gente está falando da glicose, tá? Então, fala para nós que os hidrogênios que são perdidos, vamos dizer assim, que são retirados da glicose, eles vão entrar para a combinação lá do NAD e do FAD, né? Que são aqueles auxiliares para a formação do ATP, tá certo? Então, eles vão se unir aqui para formar energia. E aqui para nós tem a reação toda. Então, a gente tem a glicose e o oxigênio, né? Fazendo a oxidação, reagindo com a glicose. Depois dessa reação, nós temos o dióxido de carbono, a água e a energia, tá? Então, aqui a gente tem a transformação, a oxidação da glicose, a quebra, né, dela, a utilização lá dos hidrogênios para formar o ATP e a liberação de duas substâncias, água e dióxido de carbono, ok? Aí aqui para nós fala assim, ó, as sucessivas transformações da glicose formando diversas outras substâncias até produzir dióxido de carbono e água ocorrem em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs, que é o ciclo cítrico, e a cadeia respiratória. Então, isso aqui acontece em 3 etapas, tá? Então, a glicólise. A glicólise ocorre no citosol e consiste na quebra das moléculas de glicose em 2 moléculas de piruvato com liberação de hidrogênio e produção de ATP. Então, a glicólise é a quebra da glicose em substâncias menores, tá? Ó, no início do processo, a ativação da glicose ocorre pela adição de 2 fosfatos em sua estrutura, provenientes de 2 moléculas de ATP. Então, olha só, pra gente formar ATP, a gente gasta ATP, tá? Então, pra gente formar energia, a gente gasta um pouquinho de energia. O saldo energético líquido da glicose é de 2 ATPs. Então, no momento que eu quebro uma molécula de glicose, eu tenho a formação de 2 ATPs, tá? Além das 2 moléculas de piruvato, ocorre a liberação de 4 íons hidrogênios que se unem ao NAD, tá? Então, aqui, ó, tá mostrando pra gente a glicose, tá? A quebra, tá? Toda a reação, a interação com o NAD para capturar o hidrogênio, ok? A desnaturação, a adição dos fosfatos, que ela estava falando, que era o ATP, ó. Aqui o ATP, ele já tá fragmentado. Aqui, então, a gente tem a reação, ó. O piruvato, que forma 2 piruvatos, o NADH, que vai segurar aqueles hidrogênios que são perdidos na quebra da glicose. Nós vamos ter ainda hidrogênios livres, a formação de 2 moléculas de ATP e a água, tá? Então, com a glicose, com o ADP e com o grupo fosfato e com o NAD ali reagindo para capturar o hidrogênio, a gente tem a formação, então, dos piruvatos, dos NADs H, que vão ajudar lá na reação de energia, as 2 moléculas de ATP de energia e a água, tá? Então, a gente tem a quebra e a formação de 2 moléculas de energia de ATP. Ciclo de Krebs, que ocorre logo em seguida a essa quebra da glicose. Recebe essa denominação em homenagem ao bioquímico, em inglês Hans Krebs, tá? Que foi responsável por descobrir esse ciclo, tá? Esse ciclo também é chamado de ciclo do ácido cítrico, tá? Por quê? Porque ele se caracteriza por uma série de reações que ocorrem no interior lá da mitocôndria, matriz mitocondrial, tá?
nos eucariontes. Nos procariontes é no citosol mesmo, tá? Então, o que vai acontecer? O piruvato, produzido lá da glicose, entra na matriz da mitocôndria, se prende a uma molécula de CO2 e reagem com a coenzima A, tá? Formando acetilcoenzima A. E aí, aqui tem pra nós, ó. Então, o piruvato, que foi formado lá da quebra da glicose, entra em contato com essa coenzima A, que é um acelerador, né, do processo todo. Vamos ter a formação do acetilcoenzima A, que é a reação aqui do piruvato com essa enzima, e a liberação de dióxido de carbono, tá? Então, é isso que vai acontecer no ciclo de Krebs. Bom, aqui na página 51, tá mostrando para nós o ciclo de Krebs aqui ocorrendo dentro da mitocôndria, tá? E aí diz para nós assim, ó, que o ciclo de Krebs, ele inicia quando a coenzima se liga ao ácido oxaloacético, tá? Produzindo ácido cítrico, que passa gradativamente por uma série de etapas. Ao final do processo, ocorre a recuperação da molécula de ácido oxacético, reiniciando o ciclo. Então, aqui a gente tem a entrada do piruvato na mitocôndria, a ação dessa coenzima. Aqui a gente tem a reação desse ciclo de Krebs, que vai ter essa participação desse ácido oxaloacético, que vai reiniciar depois com todo o processo, né? Depois da formação da energia, ele vai retornar à sua característica normal, tá? Então, por isso que é um ciclo. Então, aqui nesse ciclo, com essas reações do piruvato, com o acetilcoenzima, com esse ácido oxalacético, a gente tem a produção de ATP, a liberação de FAD e de NAD. Além disso, a liberação do CO2, né? Porque a gente tem que lembrar que no processo de respiração, a gente tem a absorção de oxigênio e liberação de CO2, tá? Então, é isso aqui que tá acontecendo aqui, ok? Onde acontece tudo isso? Dentro da mitocôndria. A mitocôndria é a organela que faz a respiração celular, tá? Bom, aqui tá falando para nós que durante o ciclo de Krebs ocorrem desidrogenação, tá? Que é a retirada de hidrogênio de algumas substâncias. Ocorre também a descarboxilação, que é a retirada, né, lá do CO2. A liberação de prótons e de elétrons, tá? Aqui, então, todo nesse ciclo tem essa liberação. Com a energia dos elétrons são produzidos o ATP, ok? Então, a gente tem uma quebra e tudo se parte para se juntar em outras substâncias, tá? Nesse conjunto de reações cíclicas, que é um ciclo, os principais produtos são o dióxido de carbono, que é eliminado pelo organismo, né? Ó, e transportadores de hidrogênio, utilizados na formação da água e da energia dos elétrons, o qual será usada na etapa seguinte. Saldo energético após o término deste processo é de 2 moléculas de ATP, tá? Então, aqui a gente tem a liberação de hidrogênios, que vão ser usados lá na produção de mais energia, tá? Aqui, ó, esses primeiros processos a gente tá produzindo energia para produzir energia, vamos dizer assim, tá? E aí, a gente tem a liberação do CO2 e dos hidrogênios que vão ser utilizados na próxima etapa, tá? Depois a gente tem a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, tá? Então, diz aqui, ó. Esses dois processos são associados às cristas, tá? Das mitocôndrias, tá? E ocorrem consecutivamente. Então, a gente tem
a cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa, ok? A fosforilação oxidativa é o estágio final do metabolismo produtor de energia, responsável pela síntese e produção de ATP, tá? Então, a condução dos elétrons necessários para a síntese de ATP é realizada na cadeia respiratória, tá? Então, os elétrons que vão ser necessários para a gente produzir o ATP vão estar sendo formados lá na cadeia respiratória, ok? Ó, o que ocorre a um conjunto de moléculas fixas na membrana interna das mitocôndrias. A maioria dos componentes da cadeia são proteínas existentes nos complexos numerados 1 a 4, por onde passam os elétrons. Então, dentro da mitocôndria, a gente já tem algumas substâncias que vão ser utilizadas neste processo de formação de energia, tá? É isso que tá falando nesse parágrafo. A cadeia transportadora de elétrons não produz ATP diretamente, tá? Então, essa parte aqui, ela não vai produzir o ATP. Ela vai direcionar os íons removidos nas outras etapas, né, para a formação dos NADs e FADs para o oxigênio, formando água e liberando a energia utilizada para sintetizar o ATP. Então, a gente vai ter a formação dos NADs e FADs e os outros hidrogênios livres vão se unir às moléculas de oxigênio e formar água, tá? Que vão fazer parte lá do próximo processo para a síntese de ATP, tá? A energia liberada gradativamente pelos elétrons durante sua transferência até o oxigênio é usada na produção de ATP. Então, todas essas substâncias, né, que estavam livres, que foram unidas, formando outras substâncias ou formando NAD ou FAD, elas vão ser utilizadas lá na formação do ATP. É isso que tá falando aqui no resumo, tá? Ó, em um processo chamado fosforilação oxidativa. Então, tudo que estava junto vai ser separado lá para formar o ATP. Ponto. Pois o último agente oxidante é o oxigênio, tá? Então, o oxigênio vai entrar aí nessa história para fazer a quebra e a formação do ATP. Durante o trajeto, os elétrons da cadeia respiratória, a liberação de energia utilizada na produção de aproximadamente 30 moléculas de ATP. Então, é aquilo que eu estava falando para vocês. Nos processos anteriores, tem a formação de energia para formar mais energia, tá? É uma coisa estranha, mas é isso que acontece, ok? Formam energias necessárias para as próximas reações, para depois a gente formar uma quantidade maior de energia para o nosso organismo, que seriam 30 moléculas, tá? E aqui nessa etapa que o oxigênio entra na jogada, ok? Aqui na página 52, então, a gente tem aqui a parte do balanço energético da respiração, tá? Então, tudo que vai acontecer lá no processo de formação dos ATPs. Então, diz assim: a função geral da respiração aeróbica é a transferência de energia da quebra da glicose para a síntese de ATP. Então, a intenção de fazer uma respiração aeróbica é formar energia, tá? Considerando as atividades energéticas celulares, cada molécula de glicose que inicia a respiração é capaz de produzir 30 moléculas de ATP, tá? Então, lá no saldo final, uma molécula de glicose vai formar 30 moléculas de ATP. E aí, aqui está dizendo para nós que tem que somar as 3 etapas do processo, que seria lá no final, tá? Na glicólise, há um saldo de 2 moléculas, que foi aquilo que a gente viu anteriormente. Então, isso aqui é praticamente um resuminho, tá? Então, aquilo que a gente viu anteriormente. Na glicólise, na quebra da glicose, a gente tem a formação de 2 moléculas.
visto que essas 2 das 4 moléculas geradas são utilizadas na degradação da glicose, tá? Então, quer dizer que ele formaria 4 moléculas, mas ele utilizou 2 e ficou com um saldo de 2, tá? No ciclo de Krebs, o saldo energético também é positivo, com mais 2 formadas, tá? Então, no primeiro processo, eu tenho 2 que vão ficar lá para o ciclo de Krebs, e no final do ciclo de Krebs eu tenho mais 2 que vai ficar lá para a próxima etapa da respiração celular. Na cadeia respiratória, não é possível afirmar com exatidão o número de moléculas formadas, resultando em cerca de 26 moléculas de ATP. Isso ocorre por 3 razões. Então, nessa parte da cadeia respiratória, que seria o final ali, né, que tem toda a cadeia respiratória, fosforilação e tudo mais, a gente tem a formação de uma quantidade muito maior de moléculas de ATP. Ó, cada NADH transfere um par de elétrons da glicose para a cadeia respiratória, contribuindo para gerar 2,5 a 3,3 moléculas de ATP. Então, cada NAD vai auxiliar na formação entre 2 a 3 moléculas de ATP, tá? Aí, como diz, ó, como esse valor é aproximado, assume-se que cada NAD gera cerca de 3 ATPs. Então, de 2 a 3, tá? A membrana mitocondrial é impermeável ao NAD, sendo necessário um lançador de elétrons do citosol. Então, o NAD, para entrar na membrana, ele precisa de alguém que auxilie ele, tá? Para o interior da mitocôndria, então, ele vai ajudar lá para o NAD entrar na mitocôndria. Dependendo do lançador, ó, o rendimento da síntese de ATP varia. Então, dependendo da substância que vai auxiliar o NADH a entrar na mitocôndria, a gente vai ter maior ou menor quantidade de ATP formado, tá? É isso que tá dizendo aqui para nós. Então, por isso que a gente não pode dizer com exatidão, são 30, são 26, são 50, tá? Mas, geralmente, varia dessa aí, de 26 a 30 moléculas de ATP, tá? A energia gerada pelas reações de respiração pode ser direcionada para diferentes funções, tá? Como para a captação do piruvato no citosol, o que causa um impacto no rendimento energético. Então, as reações que acontecem nessa parte da respiração celular, ela pode retornar para auxiliar mais glicoses a entrar, até a quebra da glicose, como ela pode fazer parte de outras funções, tá? O processo completo da respiração celular aeróbica produz 30 moléculas de ATP por molécula de glicose. Deste modo, cerca de 40% do potencial energético da glicose é transformado em ATP na respiração celular aeróbica, e o restante do potencial de energia química é liberado na forma de calor, tá? No caso dos seres humanos, este restante é utilizado para manter a temperatura corporal. Então, a molécula de glicose vai formar 30 moléculas de ATP, de energia para o nosso corpo, que nós vamos utilizar para formar várias ações do nosso corpo, tá? Pensar, caminhar e tudo mais. E o que sobraria, o que formaria mais moléculas de ATP que não forma, ela é utilizada, essas substâncias são utilizadas para manter a temperatura do nosso corpo, ok? Porque também manter a temperatura do nosso corpo gasta muita energia, tá? Por isso que no inverno a gente acaba comendo mais, porque a gente precisa de mais energia, de mais calor e de mais formação de ATP, tá? Aqui é uma representação esquemática de tudo isso que a gente viu até agora, tá? Então, a entrada da glicose, a quebra dos piruvatos, a formação dos NADs e dos ATPs, ok? Aqui os NADs, eles vão ser enviados lá para a última etapa
da respiração. Então, aqui a gente vai ter a formação ali dos piruvatos que vão entrar em contato com aquela enzima, que é o acetil-CoA, tá? A gente vai ter a interação de alguns NADs e a gente vai ter a formação do ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, a gente vai ter a liberação dessas moléculas de NAD e FAD, que também vão fazer parte lá do final da respiração. E aí, a liberação de 2 ATPs de energia, tá? Aqui, nessa última etapa, então, a gente tem todas essas moléculas de NAD e FAD vindo interagir. E aí, aqui a gente tem a fosforilação oxidativa, né? Que é aí a reação aquela com o oxigênio e as outras substâncias formadas, tá? Então, a gente tem essa reação. E aí, aqui a gente tem a formação das outras 26 ATPs, né? Dos outros 26 ATPs, das outras 26 energias, vamos dizer assim, tá? Então, o que acontece? Cerca de 30 ATPs são formados, porque é o 2 daqui e 26 daqui, tá? Porque esse aqui são os, vamos dizer, o que sobra, tá? Então, aqui a gente tem todo esse ciclo resumido. Quebra da glicose, formação dos NADs, o piruvato entrando aqui com a enzima para o ciclo de Krebs para formação de mais ATP e de mais NAD, que vão entrar e interagir aqui para a formação da glicose. Lembrem-se que aqui tem a fosforilação oxidativa, a interação com o oxigênio, ok? Isso tudo é num indivíduo aeróbico, tá? Que precisa do oxigênio. Então, aqui para nós fala sobre a respiração anaeróbica, tá? Então, ele não precisa do oxigênio para fazer essa respiração, mas ele precisa de outros elementos. E aí, aqui tá dando o exemplo do nitrogênio e do enxofre, tá? Ele vai ser realizado por alguns seres procariontes, tá? Que se desenvolvem, então, em ambientes sem oxigênio. A respiração anaeróbica, ela inicia-se com a glicose, então, vai ter aquela quebra da glicose, tá? Ó, assim como a respiração aeróbica, e apresenta um ciclo de Krebs e uma cadeia transportadora de elétrons. Lembrem-se que nos procariontes, isso daí tudo vai acontecer no citosol da célula, tá? Entretanto, a respiração anaeróbica produz menos energia que a aeróbica, pois os receptores de elétrons são menos eficientes que o oxigênio, tá? Então, o nitrogênio ali, o enxofre, eles não vão ser tão eficientes para a formação do ATP quanto o oxigênio. Admite-se que as proteínas da cadeia respiratória das bactérias estejam na membrana plasmática, mas mais precisamente nas dobras conhecidas como mesossomos, tá? Então, aquelas proteínas que vão interagir lá na formação do ATP, que nos seres eucariontes está na mitocôndria, aqui vai estar nos mesossomos, tá? Na membrana. Por quê? Porque esses indivíduos, eles não apresentam mitocôndrias, tá certo? E aí, aqui para nós tá falando do processo de fermentação, que é uma das possibilidades ali das células anaeróbicas, tá? Então, existe outro processo pelo qual se determinadas células geram ATP, tá? Oxidando moléculas orgânicas, sem a presença do oxigênio, tá? Então, a primeira é a fermentação, que a gente tem, então, um processo, os hidrogênios retirados da glicose não são levados para o oxigênio. Dependendo do tipo de fermentação, formam-se produtos residuais como o álcool, né, o etanol, a fermentação alcoólica, que seria, ou o ácido láctico, que seria a fermentação láctea.
Então, a gente tem, em vez da reação com oxigênio, né, a gente tem reação com outras substâncias que vão ou formar o álcool, né, o etanol, ou esse ácido láctico, que é o da formação do iogurte, tá? Então, a gente tem uma reação com outras substâncias sendo formadas, tá? Em vez do CO2, a gente tem o etanol ou o ácido láctico. Então, aqui para nós diz que a diferença entre a respiração celular aeróbica, anaeróbica e a fermentação é que nesta não há presença de cadeia transportadora de elétrons. Por esse motivo, não é considerado um processo de respiração celular, tá? Então, a fermentação, ela seria somente a quebra e a união de substâncias. Ela não seria propriamente dito uma respiração celular, tá? Aqui tá mostrando para nós a fermentação alcoólica, né? Então, ele é um conjunto de reações realizadas por alguns micro-organismos cujas células degradam moléculas de glicose sem a participação de mitocôndrias ou oxigênio, tá? Então, nesse processo, ocorrem somente reações de glicólise, que é a quebra da glicose, formando o piruvato e liberando os hidrogênios, que vão se ligar no NAD, formando o NADH, né, para ter a reação de formação de energia, de ATP, e na sequência formam o etanol, tá? Que é o processo lá de transformação do piruvato. Então, a gente tem a glicose, que vai ser quebrada, e nessa quebra a gente vai ter a formação do etanol, do gás carbônico e da energia, tá? Então, aqui a gente tem essa quebra e essa transformação do piruvato, ok? Na parte da fermentação. Esse tipo de fermentação é comum em fungos, né? Que são as leveduras. E esses são utilizados, então, na fermentação alcoólica, ó, da cana-de-açúcar e de alguns outros vegetais, como a batata, a beterraba, a banana, uva, tá? Então, a formação do vinho, tá? E aqui tá dando exemplo, ó, que a gente tem, então, a partir dessa fermentação de fungos, a gente tem a formação do vinho, cerveja, cachaça e outras substâncias que fermentam, tá? A marula mesmo é uma fruta que fermenta, que faz essa fermentação com essa interação dos fungos e formam esse álcool, tá? Esse etanol. Bom, vamos ali para a página 54. Que fala aqui também que a fermentação alcoólica, ela também acontece no pão, tá? Então, para o pão crescer, aquele fermento que a gente usa, o biológico, eles são fungos que fazem a fermentação alcoólica para o pão crescer. Por isso que tem aqueles buraquinhos no pão, vamos dizer que seria o lugar onde foi liberado esse álcool, esse etanol. Por que o pão não embebeda? Porque no processo de aquecer, né, do fogo ali, ele vai evaporar, tá? Mas o pão também é uma fermentação alcoólica. Bom, na fermentação acética, o etanol produzido, ó, na fermentação alcoólica pode ser convertido em ácido acético. Isso vai acontecer com algumas bactérias, tá? E aí, ó, diz aqui, ó, ocorre a presença de oxigênio. Trata-se de uma reação de oxidação com um produto do dióxido de carbono. Então, a gente vai ter o dióxido de carbono como produto, tá? Então, aqui a gente tem o etanol entrando em contato com o oxigênio e fazendo o ácido acético e a liberação de água e energia, tá? Então, aqui o etanol vai ter a interação, a oxidação, né? A formação ali do ácido acético. Então, é o etanol mais o oxigênio que a gente vai ter, ok? Acontece onde essa fermentação? Em algumas bactérias, tá certo? E aqui a fermentação láctica,
que seriam com os lactobacilos, que são algumas bactérias. Alguns fungos também podem fazer essa fermentação láctica, tá? E o que acontece? Ele vai ser utilizado na produção de iogurtes, coalhados e queijos, que a gente já viu. Então, quando o fornecimento de oxigênio não é suficiente no músculo, as células musculares humanas também produzem ATP por meio de fermentação láctica, tá? Então, no momento que o nosso organismo, nossos músculos, eles estão sendo utilizados e o oxigênio não tá vindo, a gente tem a formação de energia através da fermentação láctica, tá? E aí, a fermentação láctica é aquele momento que causam as câimbras, ok? Que é a falta de oxigenação e de substâncias para fazer essa reação de ATP, de energia. Então, aqui diz que a fermentação láctica, ela é semelhante com a da alcoólica, né, por meio da glicólise, né, vai ter a quebra da glicose, a formação do piruvato. A única coisa que, em vez da gente ter a formação do etanol, a gente vai ter a formação de ácido láctico. Então, aqui a gente vai ter a glicólise, a quebra da glicose, formação de ácido lático e ATP como energia, tá? Então, essa é a reação de formação da fermentação láctea, tá? E alcoólica. Aqui para nós tá mostrando, isso aqui é para vocês completarem, mas eu já vou mostrar para vocês o que acontece, então, nos processos de fermentação. Então, a gente tem a glicose, o NAD vai receber o H na quebra da glicose, né, na glicólise. Então, a gente vai ter a formação do NADH, a liberação do piruvato. Aqui é o nome do micro-organismo. Então, aqui no ácido láctico, a gente tem a formação do iogurte, queijo, né? E alguns derivados. E aqui a gente vai ter a produção de CO2 e etanol, que a gente vai ter os álcools, né? As bebidas alcoólicas. Aqui é a interação de outra bactéria que vai formar, então, o ácido acético, que seria, então, o vinagre, né? O ácido acético seria esse daqui que vai ter interação com o oxigênio, tá? E aqui fala da fermentação láctea no ser humano. Então, ó, o processo de fermentação láctica no organismo humano funciona como uma via alternativa, no momento que o músculo tá precisando de energia e não tem de onde tirar, tá? As células musculares apresentam a capacidade de efetuar fermentação durante atividades físicas intensas. Quando ocorre, a corrente sanguínea não consegue fornecer oxigênio suficiente para as células, que aí vão precisar produzir a energia de outra forma. Essas condições para garantir a movimentação dos músculos nas células realizam a fermentação láctea. O processo de fermentação láctea, né, se acumula nos músculos, sendo gradativamente removido. Então, é uma via, né, para fazer com que o músculo ele não perca energia no momento que tá trabalhando, tá? E aí, aqui para nós tá falando que o ácido láctico no interior das células musculares, né, sofre uma ionização, que é o acúmulo de hidrogênio, que reduz o pH, diminuindo a atividade celular, podendo ocasionar, então, as câimbras, tá? Então, essa interação, essa formação do ácido láctico para formar energia para o músculo, que não está recebendo pela corrente sanguínea, causa as câimbras, tá certo? Então, pessoal, agora eu quero que vocês façam as atividades da página 56 até a 62 e façam um livro de atividades da 25 a 32. Semana que vem nós vamos fazer uma live, tá? No nosso horário de aula. Venham com dúvidas, façam as atividades do livro, tá? Que a gente vai tirar dúvidas e corrigir exercícios a partir das atividades que vocês fizeram e das atividades que vocês não conseguiram fazer, né? Então, a partir das dúvidas realmente de vocês, tá certo? Até semana que vem.